maiores sustos que vocês já viram. Por aqui aparecerão monstros terríveis e os sustos serão imensos. Mas aqui, na verdade, o que vale mais não são os sustos, e sim apenas a sua grande diversão. Bom, eu trabalho com teatro, e mais especificamente com teatro de animação, que é uma das linguagens, né, possíveis dentro do teatro. Eu exerço essa profissão de ator há muitos anos, profissionalmente quando eu cheguei aqui em Araraquara, porque eu não sou daqui da cidade, né? Originalmente não, né? Eu sou enraizado já há muitos anos, então eu sou um araraquarense por opção. E trabalho aqui na cidade desde quando cheguei então, isso tem 28 anos mais ou menos. Morei em Pederneiras até os 21 anos, que é uma cidadezinha próxima daqui, me mudando para Araraquara aos 21, então, e de lá para cá, trabalhando exclusivamente com teatro. E dentro desse tempo, né, trabalhando profissionalmente como ator, né, eu criei a Companhia Polichinelo em 97 e desde então enveredo aí pela trilha do teatro de animação e nessa pesquisa mesmo, né, estudando esse tipo de teatro, de como executar os bonecos, como confeccionar os bonecos, até como essa linguagem chega para as crianças, né, entendendo um pouco desse universo, das possibilidades que esse tipo de teatro permite nesses diálogos com a plateia. Já vai! Já vai, minha senhora! Já vai! Não tem ninguém essa guitarra para meu telefone! Ah, eu estou sozinho hoje. Ah, tudo bem. Já vai, Maquinfer! Já vai! Já vai, Senhor Jesus, já vai! Alô! A cidade era muito pequena, então ela tinha dois caminhos. Ou você ia para a contabilidade, que eu sou péssimo em número, eu não me reconheço trabalhando com isso, ou você ia para o magistério. E por conta mesmo dessa afinidade que eu tinha com criança, então eu acabei optando pelo magistério, acreditando eu que seria um excelente professor minha vida inteira. E aí no finalzinho mesmo do magistério, ali no 4º ano, né, eu descobri que não era nada disso que eu queria fazer, porque eu já estava envolvido com teatro, já tinha um grupo de teatro amador na cidade, eu já estava completamente ali junto das pessoas, né, nesse contexto, e eu achei que de fato não era isso que eu queria fazer. Porém, o magistério me deu, confesso, uma boa base para que esse diálogo, né, que eu tento ter com a criança seja de fato efetivo, né? Tem uma questão aí pedagógica muito importante, né? E isso colaborou muito. Então, acabei me envolvendo muito com o teatro, né? Tentando, né, sobreviver aí, né, profissionalmente, tentando fazer qualquer coisa para tentar sobreviver. Mas o teatro foi ganhando muito corpo nessa época. E aí eu venho para Araraquara já conhecendo a cidade, então acabei de certa maneira me especializando aqui. A minha especialização foi de duas maneiras. Uma foi pela prática mesmo, né? A gente trabalhava muito. Eu comecei a trabalhar com o TESC aqui, que era uma companhia do Ariovaldo, né? Que infelizmente já faleceu. E ele de fato era bem intenso, né? O trabalho era bem intenso, o que contribuiu para ter essa bagagem e essa consciência da função do ator. E como gostava muito de boneco, sempre gostei, sempre fiz muito boneco, acho que, né, desde quando, sei lá, acho que desde bebê, acho que eu já pensava em boneco, uma coisa impressionante. Eu acabei também fazendo muito curso e tal. Os bonecos que estão no museu, né, e todos os bonecos da companhia foram criados por mim. Claro que nunca sozinho. Quando a gente pensa numa montagem, esse texto vem de algum jeito, primeiro, né? Essa história acaba surgindo de algum jeito. Ou vem de um livro que eu acabo lendo e achando que é legal, ou vem de uma situação do cotidiano mesmo, né? Uma reportagem de TV. Quando você escolhe esse texto, baseado nisso que eu disse, você começa pela história, como todo outro teatro, você começa pela história, né? Muita gente confecciona boneco e depois, quando o boneco está lindo e pronto, as pessoas tentam encaixar ele numa história, fazem o papel ao contrário. Mas o teatro de animação, ele é como qualquer outro teatro. Primeiro tem que ter a dramaturgia, e é nela que
que existe essa tensão inicial, assim. Que história a gente vai contar, como a gente quer contar, com quais personagens a gente quer contar, de que maneira isso vai ser feito, o que eles vão fazer. Então tem um estudo antes e a partir daí segue uma produção para você colocar aquilo em pé. No teatro só de atores, quando você tem um trabalho, os atores já estão prontos. É só você chamar, reunir a galera, sentar, ler o texto. No meu caso, eu tenho que criar os atores, né? Literalmente. Então, depois de um estudo a respeito do texto, vem essa confecção dos bonecos e aí as características de cada um, como cada um é, qual é a personalidade, eles não mudam de expressão. Podem ter um mecanismo outro para fechar o olho, abrir a boca, mas eles não mudam de expressão, né? Não baixa a orelha, né? Sobe, enfim. Isso tudo é muito complicado. Pode ser executado, mas é muito complicado. Então a gente tem que colocar no rosto dele essa personalidade já bem clara. Quem é, a que ele veio, né? Então acho que muito de como os bonecos são tem a ver com todo esse estudo prévio do texto, da história, da personalidade de cada um. Já deu para perceber, eu acho, né, que eu sou um pouco apaixonado por criança, né? E o teatro de bonecos vai fazer esse diálogo com essa sensibilidade. Então, para a criança isso fica, já que ela é pura sensibilidade, para a criança isso é bem legal, né? Já atinge diretamente, ela se envolve. Agora, ela se envolve também quando o trabalho é bem feito, né? E é isso que a gente procura fazer quando da realização de um espetáculo, assim, criar um boneco e dar vida a ele, criar uma situação, criar cenas que de fato contem uma mentirinha tão bem contada que é quase verdade. E a criança se identifica com isso, né? Ela vai junto com você. Quando você propõe um jogo, ela vai, se você convidar e ela tiver segurança de que você vai acompanhá-la. Então todos os trabalhos da gente têm essa questão mesmo de procurar essa empatia da criança com aquilo que a gente está fazendo. Então tudo isso junto, né, toda essa experiência, todo esse pensar, faz a gente tentar buscar os melhores jeitos de conversar com ela, mesmo diante de assuntos mais difíceis, por exemplo, como a morte, como a saudade, como a separação, né? Nós já tivemos alguns espetáculos que falam sobre amor e separação de maneira sutil e poética. E aí você vai pelos caminhos mais suaves, como eu falei. Então a poesia, o lirismo, né? Aquela música mais legal, a situação mais delicada, vai ter morte, mas vai ser delicada, no sentido de que você a envolva sem traumatizar, que isso é bem importante. Acho que a experiência do teatro tem que ser sempre prazerosa. Nem precisaram conversar muito. Só precisaram de um pouquinho de tempo, alguns passos de dança, algumas músicas e se apaixonaram. Ser artista no interior, né, de maneira geral, beira quase um militantismo, na verdade. Acho que é uma coisa que não é tão simples. Não é que você não tenha aqui pessoas que gostam de arte, você tem, mas em número menor do que uma grande cidade, né? Isso é muito normal, né? É bem plausível o que eu estou dizendo, né? Então, você está aqui, mas as necessidades de uma companhia, as necessidades de um artista, elas são as mesmas, tanto lá quanto aqui. O que você tem de diferente é que lá você tem um público maior, mais oportunidades, e aqui você tem um público menor com as oportunidades mais restritas. Existe algo que se reflete muito na cidade, que é o desconhecimento da arte, da importância da arte. Então, quando alguém me diz, isso é um discurso que eu faço sempre, as pessoas não valorizam a arte. Então, eu sempre rebato dizendo, não é que elas não valorizam, porque para você desvalorizar, você precisa primeiro saber o valor. E aí você opta, eu não quero valorizar isso. Quando você desconhece o valor, não tem como você desvalorizar, porque você nem dá importância àquilo. Então o que falta, né, e o que a gente tem trabalhado muito,
não só eu, mas qualquer outro artista que venha antes ou virá depois de mim, é no sentido de fazer com que as pessoas entendam o valor disso. A arte colabora para o desenvolvimento do indivíduo intelectualmente e nisso não existe nada que você consiga pegar. Como que a gente lida com esse desconhecimento do valor da arte num país, né, numa grande capital e numa cidade de poucos habitantes, né? Ou você se muda da cidade e vai tentar resolver essa questão das suas necessidades em outro lugar com maior espaço, mais gente, ou você faz como a gente, como eu, que resolve ficar na cidade e tentar transformar a cidade, o lugar onde você está, sei lá, porque você acredita muito nesse poder da arte e você quer lutar até onde você vai conseguir. Você encontra prazer porque você vê pequenas transformações. Não são grandes, são pequenas, mas elas já te alimentam enquanto artista, enquanto idealista, no sentido de fazer uma sociedade mudar através da arte. O Julinho disse que a guerra machuca, e que os aviões... Sabe avião, assim, aquele caminhão grande que voa lá no céu? Pois é, eles atiram bombas em todos os lugares do mundo. Bomba que machuca? Ah, não! Então a gente tem uma cidade com uma produção cultural bem legal, perto inclusive de outras que eu vejo que são muito tímidas. Mas o que eu sinto é que nós estamos vindo, né, já há tempos, assim, sem um investimento consistente nessa área. A gente sempre está dentro do que eu chamo que assim, a miséria e passa fome, miséria e passa fome. Porque ou você está num tempo miserável que não tem nada mesmo, ou no seguinte você só está comendo alguma coisa, mas ainda continua com fome. Não existe um investimento pesado nisso, então a cidade ela precisava de um olhar de importância, né? A princípio, né, como a gente não tem isso na sociedade, é mais difícil você fazer toda uma sociedade pensar nisso. Você tem os órgãos públicos que podem colaborar de maneira mais efetiva para isso. Então, a princípio, tem que ser a partir do poder público mesmo, um olhar mais carinhoso e um olhar de maior importância para essa área. Então, o que eu espero da cidade a partir de algum momento é que existam pessoas mais engajadas no sentido de entenderem a arte como importante, né? E espero de maneira geral que a população saia dessa inércia, né, de achar que a arte é só entretenimento e está tudo certo e que a entenda também como uma possibilidade de desenvolvimento humano. Essa consciência da importância da arte e da minha função como artista dentro de uma sociedade, eu vou tentar seguir com ela, fazer espetáculos novos, intensificar meu diálogo com as crianças, fortalecer a nossa história, quiçá transformar a sociedade onde eu vivo com o meu trabalho. Acho que tudo isso são planos, não especificamente para um projeto, mas como um todo. Assim, acho que seguir dentro dessa consciência que eu fui ganhando com o passar do tempo, no sentido de transformar as pessoas que virão ver o meu trabalho, a mim mesmo, né, porque isso reflete também em mim, através da arte que eu tento produzir.